Muitos crentes, infelizmente, estão a perder o estatuto de crentes, estão a perder a identidade em Cristo por conta de se aformosarem a este mundo, por conta de se amoldarem conforme a dinâmica deste mundo. Num dia como hoje, 25 de dezembro, em que celebramos o nascimento do Cordeiro de Deus, cai-nos a memória a respeito do porquê do seu nascimento, a respeito de que posicionamento o seu nascimento deve nos trazer. E é justamente essa explanação que observamos em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12, a partir do versículo 10, do versículo 2, nós encontramos justamente a primeira lição: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, se Cristo Jesus nasceu, Ele nasceu para viver a nossa vida e para morrer a nossa morte. Se Cristo vai viver a nossa vida e morrer a nossa morte, que vida após nós viveremos? Nós viveremos a vida de Cristo. E a vida de Cristo nós adquirimos através da morte. E a morte significa renunciar quem nós somos para abraçar aquilo que Deus nos chama a ser. Jesus nasceu e a mensagem do Natal é esta. A mensagem do Natal é de reconciliação. Mas reconciliação com quem? Só entre os homens? Não. Reconciliação primeiramente com Deus, porque é através de Cristo que Deus reconcilia o homem consigo. E é justamente esse o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá: não vos conformeis a este mundo. Nós temos um modelo, temos uma figura, temos uma imagem, temos um Deus para imitar e seguir. Não aceite se vender pelas propostas do mundo, não aceite andar na dinâmica do mundo. Há quem chega para nós e diz: você é muito armado, você é armada, você é achado, achada, você não quer fazer isso porque se é o que todo mundo faz. Justamente aqui está o segredo: todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus, que fomos tirados das vivências do mundo para vivermos as vivências do Espírito, do reino dos céus, o nosso celeste lar. E por isso Paulo continua a dizer: meus irmãos, por isso que ninguém saiba mais do que convém saber, que ninguém tenha um conceito mais elevado a seu respeito, senão aquele que deve ter o conceito equilibrado à medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando muitas vezes nos conformamos à dinâmica do mundo, nós começamos a ter o coração cheio de coisas de pecado. Começamos a ter o coração cheio de egocentrismo. Por isso Paulo está a dizer que nós precisamos ser equilibrados. Sermos equilibrados é entendermos que muita gente é melhor do que nós em determinada coisa. Muita gente é mais experiente e mais espiritual que nós, e que nós não estamos a combater ninguém, nem a desafiar ninguém. Pelo contrário, o nosso desafio de superação a cada dia é superarmos-nos a nós mesmos. Então não adianta enchermos a nossa mente com conceitos de altivez a nosso respeito. Somos os melhores, sim, melhores que nós mesmos. Vamos superar uma versão, sim, nossa versão anterior. Nós estamos por cima, sim, e não estamos por baixo. Somos cabeça e não cauda. Mas atenção, o nosso estar por cima não significa que estamos a pisar nas outras pessoas. Só significa que nós temos direção, que nós temos propósito e sabemos qual é a vontade de Deus e temos fé em meio às lutas. Isso é ser cabeça e não cauda. Então, meu irmão, tenha sempre um conceito de humildade ao teu respeito. Cresça sempre
na reflexão de que você precisa aprender mais e de que o que você sabe, existe alguém sempre que sabe mais do que você. No Natal é preciso que preguemos estas coisas, porque comportamentos aversos a esses são os que trazem divisão e quebram qualquer família que esteja unida, porque afinal ninguém suporta a arrogância, ninguém suporta a altivez de espírito. Por isso o apóstolo Paulo está a dizer que cada um de nós é um membro neste corpo e não exercemos todos a mesma função. Temos diferentes dons e diferentes talentos. Por isso não adianta se considerar mais importante do que o outro. Paulo está a dizer: a mão é tão importante quanto o pé, a cabeça é tão importante quanto o coração, porque a mão não pode se comportar como se não precisasse do pé, ou vice-versa. Meus irmãos, cada um de nós tem um papel a desempenhar na família de Cristo. Cada um de nós tem uma responsabilidade, e a responsabilidade de cada um é tão importante quanto de outrem. Eu fico pasmado com pessoas, por exemplo, claro que há uma hierarquia de dons dentro da igreja, mas essa hierarquia não tira a sua importância. O irmão que faz o protocolo não é menos importante do que o irmão que vai pregar ou que vai fazer a oração. Não importa o nível de espiritualidade que cada um de nós atinja, ainda permanecemos no mesmo nível em que Deus colocou todos nós. Somos membros do corpo de Cristo, trabalhando em unidade para fazer a vontade de Deus. Que neste Natal, esta senda de festas e de planificação, você adote essa postura para a vida. Não só para a igreja, claro, mas até para as famílias e até lá no teu trabalho. Trate o guarda, trate o segurança da mesma forma que você trata o teu chefe. Claro que há uma certa reverência para com teu chefe, mas nós falamos o mínimo de humanidade, o mínimo de disponibilidade e atenção para com cada um. Não é pela função, é por ser humano, é por ser também muitas vezes um membro do corpo de Cristo. Então que a nossa posição seja essa: humildade sempre e amor a toda hora. E é justamente do amor que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. O amor deve ser sincero. Nós somos chamados para odiar o mal, apegarmos-nos àquilo que é bom. Nós somos chamados para nos dedicarmos uns aos outros. Nós somos chamados para honrar uns aos outros, honrar aos outros mais do que a nós. Que nunca falte em nós, versículo 11, o zelo. Sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que nunca falte o zelo pela palavra do Senhor, que nunca falte o zelo pelo povo do Senhor, que nunca falte o zelo pela vontade do Senhor, que deve permanecer na nossa vida. Paulo rasga aqui esse capítulo com milhares de conselhos. Olha o versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Por que muitos crentes não conseguem aguentar a tribulação? Porque não oram. Os crentes estão a passar a tribulação dormindo e acordando, desejando que numa dessas vezes ele durma e veja o problema resolvido. Não funciona assim. É na base da garra, é na base da força, é na base da oração, é na base da misericórdia de Deus. Então seja perseverante na oração para este 2025 que está a caminho. Que a tua perseverança seja reforçada e a tua dependência ao Senhor seja confirmada. Olha o que o Paulo está a dizer: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, partilhem a hospitalidade. Infelizmente, muitas vezes nós oramos todos, intercedemos todos a respeito da causa de um determinado irmão ou irmã, e Deus decide abençoar. Mas parece que quando Deus abençoa esse irmão ou irmã, o irmão se afasta, a irmã se afasta. Não é aquele que está disponível para ajudar as pessoas, não é aquele que está disponível para contribuir para a igreja de Cristo. Enfim, que esse espírito de
ingratidão não nos alcance em 2025, nem nos últimos dias deste ano. Que Natal seja este dia sim, em que lembrarmos a bondade de Deus e decidimos praticar a bondade com os nossos irmãos. Eu sei que o Natal talvez hoje, dia 25, já tenha terminado para ti, ou esteja somente a começar, mas por favor, lembre-se da bondade. E lembre-se que à sua volta poderá estar uma casa, a falta de um bolo, de uma gasosa, a falta de uma colher de sopa. Por favor, se você puder, estenda a tua mão e compartilhe disso que você tem com essa pessoa que pode ser membro do corpo de Cristo, quando não, poderá sim a vir ser, para a glória do nome do Senhor. E nós estamos a olhar para uma mensagem que deve nos carregar para 2025, quando o apóstolo está a dizer que nós devemos abençoar os que nos perseguem, não os devemos lhes amaldiçoar. Ou seja, nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra os espíritos malignos. Então não devemos olhar com ódio quem quer o nosso mal. Devemos reconhecer que é uma pessoa que precisa de ajuda para ver a luz do Senhor e aceitar a mesma salvação que nós um dia aceitamos. Só por isso temos essa luz irradiando. E olha o versículo 15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É muito conselho. Então precisamos saber celebrar os nossos irmãos nos momentos em que conquistam alguma coisa, uma promoção, um novo emprego, crescimento espiritual, vencer uma doença, ter uma oração respondida, conquistar a atenção e o amor dos filhos. Enfim, quando os nossos irmãos, nossos colegas, familiares estiverem celebrando, que nós estejamos lá para celebrar também. Há momentos que não queremos celebrar porque parece que a celebração só existe na vida dos outros e para nós nunca chega. Eu garanto a você que quanto mais você se alegrar com a alegria dos outros, mais a tua estará na iminência de se manifestar de igual forma. E chorem com os que choram. Muitas vezes há pessoas à nossa volta que perdem um ente querido e nós não marcamos presença, temos alguma disponibilidade, mas não cedemos um ombro amigo. Há amigos nossos, familiares, irmãos em Cristo, passando por determinadas aflições, mas aquela pessoa sente-se sozinha. O colega do trabalho sente-se sozinho. Por quê? No serviço ninguém se importa. É entrar para trabalhar, sair numa pausa para almoçar, regressar para trabalhar e voltar a sair e cada um vai para a sua vida. Por favor, esteja sempre ativo para ter uma escuta sempre presente para aqueles que precisarem de ti e ser o consolo que essas almas tanto precisam, porque isso vai mostrar Cristo a elas. Isto vai confirmar a bondade e a graça de Deus sobre nós. Por isso Paulo está a dizer que nós devemos sempre praticar a humildade, que devemos sempre praticar a bondade e fazer o possível para termos a paz com todos os homens. Como assim? Crente não pode se alegrar em estar brigado com alguém. Crente não pode se alegrar em ter alguém como inimigo. Mas às vezes não é possível, é verdade, porque a outra pessoa não quer. Mas Paulo nos aconselha, nem que tiver que assumirmos que a culpa foi nossa, quando não é. Devemos sempre optar pela paz e nunca todo hábito ou todos os dias pela razão. Eu tenho razão, não vou me desculpar. Ele é que falhou, ele que vá para a sua vida. Nem sempre o caminho deve ser esse. Pelo contrário, o caminho do amor perdoa, o caminho do amor é paciente, o caminho do amor se desculpa mesmo quando sabe que o erro não é nosso, porque o caminho do amor, ele sempre procura a paz e não a razão. Então, que neste Natal haja essa reflexão e que se você se lembrar que está brigado com alguém, faça as pazes, peça perdão, ainda que aquela pessoa não te perdoe, mas peça, desfaça-te desse laço. Há pessoas que falham contra nós, claro que não queremos conservar a mesma confiança por medo e por decepção. É normal, somos humanos, mas isso não significa que viremos a estar em guerra com essa pessoa. Podemos limitar a confiança, mas que o nosso coração esteja limpo e esteja em paz. E depois no versículo 19, Paulo fala
para nunca procurarmos a vingança. Por que Paulo fala para não procurarmos a vingança? A vingança pertence a Deus. Por quê? Porque Deus é o único que pode se vingar, do qual ninguém vai repontar, ninguém vai apontar algum erro. Porque hoje, se você se vingar, meu irmão, minha irmã, amanhã será você a errar e vai receber vingança, porque é a semente que você plantou. Por isso Paulo nos prega para fugirmos da vingança, ou seja, a ira pertence a Deus, porque só Deus é que não falha, só Ele é que é perfeito, só Deus é aquele de quem ninguém poderá cobrar qualquer responsabilidade que seja. Por isso, só Deus é digno de julgar e se vingar e ditar o que vai ser ou não através do seu poder soberano. E a fechar, Paulo fala sobre tratarmos os nossos inimigos. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque nós vamos amontoar brasas de fogo sobre a cabeça do nosso inimigo. Ou seja, o amar ao próximo não significa tratar ao próximo como ele nos trata, mas tratar como gostaríamos de ser tratado. Isto quer dizer que a forma como tratamos o próximo não tem nada a ver com a forma como ele nos trata. Nós damos amor mesmo recebendo ódio, damos atenção mesmo recebendo desprezo, damos misericórdia mesmo recebendo juízo. Ou seja, nós não nos conformamos com esse mundo. O nosso entendimento foi restaurado e renovado, que nos leva a pensar e a aceitar que este que nasceu hoje, quando esteve a morrer, ele pediu ao Pai que perdoasse, porque os homens não sabiam o que estavam a fazer. Creia nessa palavra, que muita gente que te odeia não sabe o que está a fazer. Muita gente que quer o teu mal não sabe o que está a fazer. Muita gente que te persegue parece que está no controle da situação, mas muitas vezes está sendo usada, escravizada e subjugada por Satanás e pelos desvios da moralidade humana. Por isso, creia sempre que o amor é maior e que a bondade de Deus é tudo aquilo que precisamos para vivermos plenamente dentro da sua vontade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você foi chamado para fazer a diferença. Jesus nasceu para te tornar diferente. Existe o Natal para você reconhecer que aquele que era o Todo-Poderoso nasceu entre nós para moldar nosso caráter, nossas atitudes diante dos homens e diante de Deus, e assim garantir que possamos viver a paz e no final dos nossos dias alcançarmos a plena salvação. Que esta palavra lhe encontre em uma profunda reflexão e que lhe encaminhe nesse dia de festa para um dia de festa dentro do teu coração e da tua mente, onde todo mal, toda maldade, toda amargura vai cair por terra. Todo perdão que você tem que liberar será cedido para que você seja e esteja leve. Há pessoas que em meio ao Natal estão muito pesadas, é muito rancor, é muita falta de perdão, é muita mágoa, é muito trauma, é muita decepção. Mas por essa palavra eu decreto e declaro a tua libertação, a tua santificação. Aceite essa palavra, viva na base dessa palavra e seja livre para fazer cumprir e viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal!